Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Por aqui eu quero convidar você para junto comigo, né, a gente criar o nosso jardim. Com alguns anos já de casados, né, com 13 anos de casamento, o Senhor nos proporcionou, nos deu esse lugar abençoado, né, para a gente estar morando. E eu gosto muito de plantas, porque através delas eu vejo o agir de Deus, né? A natureza, ela nos mostra como o nosso Criador é perfeito, né? Então, gratidão ao Senhor por mais um dia, pelo ar que nós respiramos. E eu quero convidar você, né, para vir junto comigo construir o nosso jardim. O Senhor nos presenteou, né, com um lugar espaçoso. E por aqui, né, vamos juntamente conosco plantar, né? Eu já cultivo plantinhas há algum tempo, mas cultivava elas em vaso, né? Porque sempre morei em casas alugadas ou algum lugar de favor. Então eu não poderia plantar no chão, né? Porque quando eu mudasse não poderia carregá-las. Mas agora o Senhor nos presenteou com esse lugar, né? E a palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu. E o Senhor nos proporcionou com esse lugar espaçoso. Então eu quero convidar você para conhecer, né, o nosso cantinho e convidar você para juntamente comigo me ajudar a criar o nosso jardim. Vamos lá? Coloquei ali um chapéuzinho porque apesar de ser de manhã aqui, o solzinho tá, ó, rachando. Então, pessoal, vou apresentar para vocês, né, algumas plantinhas que eu já tenho. As minhas plantinhas estão todas precisando de cuidado, né? Precisando ser mudadas, porque como eu disse anteriormente, elas já vêm sendo cultivadas aí em vasos, né? Então, elas já têm alguns meses que nós estamos morando aqui e as minhas plantinhas estão todas precisando de cuidado, bastante cuidado, né? Algumas estão bem tristonhas, né? Mas nós vamos aí organizar, plantar, adubar, colocar uma terrinha nova para que elas venham ficar bem alegres, né? Então quero convidar vocês, vou apresentar, né, um pouquinho das minhas plantinhas que eu já tenho aqui no meu cultivo e no decorrer do tempo, né, no decorrer dos vídeos, vocês vão nos conhecendo melhor e conhecendo as minhas plantinhas, tá bom? Vamos lá? Então, aqui a gente colocou uma coroa aqui de abacaxi e eu confesso que a gente achou que ela não iria para frente, né? Mas no decorrer do tempo, a gente percebeu que ela se adaptou muito bem, então eu deixei ela por aqui. Tenho aqui algumas 11 horas. Eu já tive muitas, né? Mas com o passar dos anos e com a mudança fui perdendo, mas ainda tenho algumas. Eu tenho aqui essa primavera, né? Eu conheço assim, primavera ou bougainville. Ela é da cor pink. Ela deu uma floração agora. Ela tá perdendo já as suas flores. Mas é uma plantinha que me chama muita atenção, que eu acho ela muito majestosa, né? Ela é muito linda. É uma criação divina do Pai, né? Tenho aqui rosa do deserto, né? Essa é a rosinha simples. Também tá precisando de replante, né? Que eu vou estar logo replantando com vocês. Aqui também tem uma outra que eu consegui também. Essas duas por mudinhas por galho. Também é simples. Essa daqui, ela é um enxerto. Desse lado, ela é uma cor bem escura. Assim que ela der floração, eu vou estar mostrando para vocês. E desse lado, ela é dupla, né? Flor dupla. Também já está por aqui nesse vaso. Foi um presente, né, que meu esposo me deu. Essa daqui foi a minha primeira rosa do deserto. Ela também é da cor simples, né, da flor simples. Ela foi minha primeira mudinha, também tá precisando de um replante, né? Tem aqui uma trapoeraba precisando de um replante, algumas vincas que eu gosto muito. Essa foi a minha primeira rosa do deserto, né? A minha mãe ganhou um galho de uma vizinha e me presenteou com ela. Aqui eu tenho uma amora. Essa amora eu ganhei uma mudinha, uma floricultura, né? Que eu fui. E eles me deram essa mudinha de amora, daquela amora gigante, né? O pé dela é mini, mas a amora é gigante. Ansiosa para ver, né? Ela dando frutos. Aqui, né, na minha área também cultivo algumas. Tenho esses beijinhos aqui de sombra. Eu conheço assim, como beijinhos. É o vermelho
Tem esse mescladinho aqui que eu acho ele um charme. Aqui eu tenho um cravina, mas ela não foi pra frente. Eu comprei ela e quando eu fui fazer o replante, eu percebi que ela tinha muita cochonilha nas raízes. Mesmo assim, eu tentei tirar e fiz o replante dela, mas ela não foi pra frente. Mas eu confesso que eu ainda vou tentar, hein? Continua por aqui, aguando ela, tentando ver se nasce algum brotinho. Vou deixando ela por aqui, né? Eu tenho aqui também uma calanchoe. Essa daqui, se eu não me engano, ela é uma violeta. Já tem mais de ano que eu tenho ela. E fiz o replante dela, né? Pra tentar não perder essa espécie. E ela tá por aqui. Por aqui pega só o solzinho da manhã, né? Tem aqui umas mudinhas de vinca. Essa vinca eu ganhei, né? Uns galinhos de uma irmã da minha igreja, irmã Terezinha, que gosta muito de plantas. E eu plantei aqui. Acredito que elas já estão pegas, né? Estou deixando ela por aqui para pegar só o solzinho da manhã, né? Até elas estiver bem pegas, para mim estar plantando ela em um novo lugar. Tenho aqui mais calanchoe, dessa laranjadinha. Tenho várias dela, né? Gosto muito dessa plantinha, acho essas florzinhas lindas. E agora, né, essa época, ela costuma florescer bastante, né? Tenho aqui outro beijinho. Esse aqui eu acredito ser os sumpátios, né? Que é aquele que pode pegar mais sol. Não tenho certeza, como ele é novo aqui no meu cultivo. Tô deixando ele aqui pegar somente o solzinho da manhã. Por enquanto, né? Depois vou fazer o teste. Aqui eu ganhei uma mudinha de uma prima lá do Mato Grosso. Mas eu ainda não sei o nome dessa planta, se vocês souberem. Então plantei ela por aqui, ela já saiu folhinhas novas, né? E ainda não sei o nome dela. Tenho aqui algumas suculentas também, tenho essa. Tem umas mudinhas aqui que eu mesma fiz por galinho. Mudinha de rosa do deserto. Essa daqui são umas mudinhas de alamanda. Da alamanda roxa, né? Que vou fazer o replante dela com vocês. Tem mais suculentas por aqui. Essa daqui é uma mudinha de rosa. Eu ganhei, né, umas mini rosa de uma amiga da igreja, Irmã Divina. E a dela chegou ao fim, né? A dela morreu, então eu fiz algumas mudinhas aqui pra ela. E eu acredito que deu certo, ó. Coloquei o galinho dela na água por alguns dias e consegui fazer a mudinha dela. E elas já estão florescendo, vou estar levando pra ela. Tenho aqui também mini rosa amarela, né? A flor já está velha. Ela está precisando de um cuidado também, de um replante, né? Urgente. E essas florzinhas já estão velhas. Então, nós vamos aqui arrancar ela, né? Para que venha florzinhas novas. Eu costumo arrancar, né? As flores velhas. Para que a planta tenha força e energia para as florzinhas novas, né? Aqui são 3. Eu tenho esse vaso, esse e esse. São todos de mini rosa amarela. E tem aqui, né, a trapoeraba roxa, que ia quebrando e eu enfiando aí para não perder, né? Até chegar aqui na roça, para não perder elas. E aí fui enfiando nos vasos, mas a gente vai estar replantando, né? Tem vinca aqui juntamente com ela, porque foi nascendo e eu fui ficando com dó de tirar. Fui deixando, né, para quando eu chegar aqui na roça eu ter muitas mudinhas. Esse aqui é um croto, né? Ganhei de uma amiga, a Nagma, que me deu assim que eu mudei pra cá, pra essa casa aqui na fazenda, ela me deu essa muda de croto. Coloquei ela aqui, né, um pequeno vasinho. Os meus vasos são simples, né, eu uso aquilo que eu tenho. E ela cresceu já, né, já tem brotinhos novos. E aí eu vou estudar a possibilidade de passar ele pro chão ou para um vaso maior, né. Tenho aqui outra rosa do deserto, eu podei ela, mas como por aqui tava muito frio, né, ela está em dormência. Acredito que vou colocar ela no sol, né, para pegar mais sol, para ver se ela nasce os brotinhos. Esse daqui é um flamboyant que eu mesma consegui fazer a mudinha dele por semente, né? Ganhei semente também de uns amigos, Valdemir e Vani, né? E aí eu coloquei aqui, coloquei 3 sementes, germinou só uma. Mas tô feliz com ela, né? Olha só. Aqui é a lateral da minha casa.
né? A gente tem planos de fazer uma área aqui nesse lugar, então eu não poderia plantar plantinhas por aqui. Já tem alguns meses, né, que eu estou morando aqui, e como a gente não aguenta, quer ter umas florzinhas, né? Eu plantei algumas que é fácil, né, de tirar, e coloquei alguns vasinhos que eu tenho também, né? Esse aqui, eu conheço ele como lírio do vento. Esse é o branco. Tem uma mudinha aqui, né, que eu ganhei da irmã Lázara, que é o rosa, mas ela é bem novinha ainda. Coloquei misturado mesmo com o branco, né, porque eu não tinha vaso para colocar. E mais para frente eu pretendo separar, né. Tenho outra vinca aqui, a branquinha. Essa ganhei da minha cunhada Jaqueline. E eu gosto muito das vincas, né, porque elas todos os dias nos traz alegria, né, com florzinhas lindas assim. Tem 11 horas ali que eu coloquei os galinhos também para não perder. Mais calanchói que já está perdendo a floração, né? Vou podar ela, fazer um replante. Outra muda de roda do deserto. Essa também foi eu mesma que fiz por semente. Semente daquela primeira rosa que eu ganhei, né, da minha mãe. Ela deu semente e eu plantei e deu certo. Outra mudinha aqui por galho, que também tá aqui num litro, né? Só para ela sobreviver. E agora pretendo fazer o replante dela com vocês. Tem mais outra aqui. Essas rosas do deserto são todas simples. São rosas que eu mesma fiz, né? A muda com mudinha de galho. Tem mais vincas por aqui, né? Sou encantada com essa, ela é lilazinha, do miolinho branco. E eu acho ela linda, né? E ela cresceu e se espalhou por aqui. Tem uma rosa do deserto aqui no meio dela. Tá num vasinho também, né? De água sanitária que eu reutilizo para plantar minhas plantinhas. Coloquei por aqui também uma ruélia roxa. Eu conheço como ruélia ou petúnia mexicana. Hoje ela não tá com florzinha. Mas assim que tiver, eu mostro pra vocês. Tem um botãozinho aqui, né? Querendo abrir. Tenho mais mudinhas de vincas aqui, né? Na lateral. As formigas atacaram elas. Mas elas estão rebrotando. Mais rosa do deserto, né? Precisando de um replante. Tem aqui também esses cravinhos, que eu gosto muito deles. Porque todos os dias também eles nos alegram com flor, né? Eu gosto bastante de flores simples, porque elas nos dão as flores todos os dias, né? Mais vinca, essa é a rosinha, do miolinho vermelhinho. Gosto bastante. Essa daqui, eu não sei o nome dela, né? Eu acredito que seja um tipo de suculenta, mas não sei qual é o nome dela. Essa foi minha cunhada Joyce que me deu. Mais vinca. Essa daqui é uma vinca já mais comum, né? Por aqui tem bastante dela. E eu gosto muito das vincas, né? Porque nos dão flores todos os dias. Aqui tem algumas rosas. Também foi minha cunhada Joyce que me deu. As mudinhas, né? E eu coloquei elas aqui para elas aguentarem, né? Até eu achar o lugar ideal para elas. Passar elas pro chão. Aqui eu tenho um vaso já mais antigo, né? Que a minha cunhada Jaqueline me deu os galhos da petúnia mexicana que eu conheço, né, ruélia roxa, e ela tá com uma florzinha. Ela não tá bonita, porque meus filhos deixaram o colchete aberto e as vacas entraram, comeram ela, e ela não tá muito bonita, né, mas tá por aqui também para fazer o replante. Esse aqui é o espaço, né, que eu tenho na frente da minha casa. Eu preciso deixar aqui um espaço, porque a gente vai fazer uma área assim que o Senhor nos permitir. E para lá eu posso plantar, né? A gente pretende, assim que chover, plantar grama, né? De fora a fora aqui. Já coloquei aqui alguns pneus, né? Porque é a ideia que eu quero mostrar para vocês, para colocar algumas plantinhas. Eu coloquei um vaso aqui também, ó. Não sei o nome dessa palmeira. É de uma casa que eu morei na cidade. E a dona me deu, né? Disse que eu poderia pegar uma mudinha, minha amiga Carla. E eu coloquei aqui no sol para ele ir se adaptando, né? Porque eu pretendo passar por chão. E
Tudo que a gente muda de lugar, né, a plantinha sente. As folhinhas dela aqui não estão muito bonitas, deu uma sapecada. Mas eu acredito que ela já se acostumou, porque já tá vindo folhas novas, né? Então são 2 mudinhas dessa palmeirinha que eu tenho aqui. Não sei o nome dela, se vocês souberem. Ali tá, né, um pneu que eu pretendo plantar lavanda roxa. Ali também vou mostrar para vocês a ideia que eu tenho. E lá na outra ponta tem outro pneu que eu pretendo também colocar uma muda de lavanda roxa. Aqui próximo a esse coqueirinho, eu coloquei também para ir se adaptando uma mudinha que eu tenho, né, de flor do Caribe. Ela dá uma florzinha branca linda. Aí eu coloquei aqui e coloquei outra ali, próxima à cerca na entrada, para ir se adaptando ao sol. E acredito também que tá dando certo, né? Tá precisando mudar pro chão, mas eu coloquei aqui para ir se adaptando. Coloquei aqui nos cantos esses pneus, né? Eu mesma cortei, pintei ele de azul. Ganhei um restinho de tinta de construção mesmo, de casa, tinta comum. Coloquei um corante e ele ficou assim. Coloquei aqui nesse canto e lá naquele canto também. E aí eu vou estar colocando terra aqui pra gente plantar, né? Nossas primeiras plantinhas aqui no meu quintal. Vamos lá comigo? Então, pessoal, já coloquei aqui, né, um pouco da terra comum mesmo, terra do quintal, nesse pneu, no outro também. Agora eu vou estar colocando, né, um esterco, uma terra bem estercadinha aqui, e plantando, né, nossas mudinhas de alamanda roxa, aquelas mudinhas que eu mostrei para vocês. Então aqui está, né, nossas mudinhas. E eu vou dividi-la em 2, né, para plantar no outro pneu também. Tentando colocar ela aqui bem no centro, né? E o desejo é que ela se espalhe por aqui.
Pessoal, já tá à tarde por aqui, né? O sol tava muito quente, tive que dar uma parada. Espero ele dar uma refrescada, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a ideia que eu tenho pra cá. Os dois pneus azul já estão plantados, né? E agora a gente vai plantar esse daqui. Então, pessoal, esse daqui eu coloquei 2 pneus, né? Aproveitei o corte, coloquei aqui pra servir como folhinha. E cortei aqui um outro pneu para fazer uma floreira, né? Aproveitei também um restante de tinta e pintei ele. E minha filha fez essa flor. Eu estou pensando em colocar uma daquelas rosas do deserto aqui, né? Que tá precisando de replante. Escolhi para plantar aqui essa bonita, né? Que tá passando da hora de um replante. Então vamos plantar ela aqui, né? Com o passar dos dias, vamos ver se ela se adapta bem. Aqui agora não tá pegando sol, né? Porque já tá a tardezinha. Mas pega sol o dia todo por aqui. Então vamos plantar essa bonita aqui, né? Eu não vou fazer levantamento de caudex dela aqui agora, né? Porque ela tava mesmo precisando, tá com algumas raizinhas aqui de fora. Mas depois eu faço, né? Vou deixar ela se acostumar aqui nesse local, ficar bem bonita, florida. Se assim, né? Como ela tava, ela já tá assim linda, maravilhosa. Imagina quando ela se adaptar, né? Vai dar certo. Vai ficar linda, eu creio. Por aqui eu coloquei, né, uma terra comum, areia grossa e uma terra estercada, né? Vou estar colocando aqui mais um pouquinho de terra bem estercada. Firmar aqui para o caudex dela ficar bem firminho, né? Colocando aqui, né, mais uma terrinha bem estercada. Vou virar a câmera aqui, né, pra vocês verem como ficou. E ficou assim, né, a nossa rosa do deserto. Nossa floreira de pneus. Além de estar reciclando, né, eu acredito que vai ficar mais fácil para eu rastelar aqui em volta. Por isso estou usando os pneus, né, que é os vasos que eu tenho no momento. Esse pneu eu mesma cortei. Meu esposo virou ele pra mim. Nesses 2 pneus aqui de baixo eu coloquei pedaços de telhas, resto de tijolo, né, de construção, e só tem terra nesse pneu branco aqui pra cima. E assim ficou a nossa rosa, né? Vou esperar ela se adaptar melhor, pra mim tá fazendo uma poda nela, pra ela vir com muitas folhinhas e flores. Passei a jasmim do Caribe pro chão também, né? Eu perdi aqui o vídeo. É assim mesmo, né? Principiante.
ficou assim. Próximo aqui aquela palmeirinha. Os pneus também, né? Plantamos a lamanda roxa. Ficou assim. Logo aqui está a nossa floreira da rosa do deserto. Coloquei ela aqui. Não ficou muito retinho, né? Não consegui colocar ele bem reto, porque eu já tinha colocado as telhas, né? O tijolo. Então ficou bastante pesado. Ficou assim, nossa bonita. Coloquei uma suculenta aqui, que tava ali também precisando demais de um replante, para me ver como que ela sai aqui. Se ela ficar bem nesse lugar, eu pretendo colocar mais, né? Aqui em volta da rosa do deserto. Então ficou assim nossa rosa do deserto. Nossa floreira de pneus. E ali, a outra alamanda roxa, né? Que ficou duas, né? Nos dois cantos ficou o pneu azul com a alamanda roxa. Por aqui pega bastante sol, né? Ainda tá batendo um pouquinho de sol, mesmo já sendo a tardezinha. Mas eu acredito que ela vai se sair bem aqui nesse lugar, né? Coloquei bastante terra estercada, que deixa a terra mais úmida, né? Pra ela aguentar esse sol. E ficou assim. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Se você puder, deixa o seu joinha, compartilhe, deixe aí, né, as suas dicas, né? Pra gente estar fazendo aqui no nosso quintal, deixe um comentário. E é esse o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Muito obrigado, espero por vocês no próximo vídeo.